Bom, gente, tudo bem? Hoje, como sempre, meio do mês, a gente vai falar um pouquinho sobre as movimentações da minha carteira. A gente teve algumas novidades aqui. Vamos lá. É, Vocês vão notar que eu aumentei um pouquinho no RSAT aqui a minha posição e principalmente que eu mudei aqui a avaliação do RIMP. O RIMP já faz um tempo que já está no mercado e eu sinto que ele já passou no momento onde ele já se provou. Ele realmente conseguiu entregar muito resultado para o cotista e eles mostram que tem um alinhamento muito grande com o cotista. Né? Vi algumas lives nos últimos meses, né, do gestor e reforçou a minha ideia de que eles têm um respeito muito grande pelo cotista. Né? As movimentações, os relatórios deles. É um fundo que realmente me impressionou positivamente, né? No meio de tantos que às vezes decepcionam. Gostei bastante, tá? Lembrando que nada aqui é recomendação. Além de não ser recomendação, eu não tenho capacidade técnica para fazer recomendação, tá? Para fazer recomendação, eu teria que ter um certificado, né, específico para isso. Então, eu só estou falando da minha carteira e trazendo reflexões. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as movimentações. Depois a gente traz algumas reflexões que eu achei bem importante, que eu acho válido nesse vídeo, tá? Vamos lá. No último vídeo eu trouxe até aqui. Eu tinha parado aqui no RSAT, que eu tinha aumentado a posição. Então ainda no final do mês eu aumentei um pouquinho aqui Sul. Aumentei um pouquinho aqui. Deixa eu só tirar essa aqui, que essa coluna é só para ajeitar a fórmula do preço médio, facilitar um pouquinho minha vida. Então, bora lá. Então aqui eu aumentei um pouquinho no Patielli, que eu ainda acho que é uma oportunidade. Além de que a gente tem que entender que existe um assim, segundo o estudo do professor João, ele fala, né, que fundos às vezes menores, né, conseguem um resultado melhor. Só que a gente nunca pode esquecer que é aquela relação risco-retorno. O risco também é maior. Então, quando você entra em fundos um pouco menores, você está se expondo a um risco maior. Tá? Se der problema em um imóvel, o fundo ele sente muito mais, tá bom? Aumentei um pouquinho a exposição aqui em Fito, comprei mais uma cota aqui de FIX, que enquanto está nesse preço é difícil eu terminar não comprando. Core eu aumentei porque eu ainda acho que é oportunidade nesse preço. O resultado que ele tem tido é muito bom e ele tem umas carências que vai diminuindo, então eu vejo um potencial bem interessante. E no valor que ele está, com o desconto que ele está no valor patrimonial, cabe muito bem na minha carteira. Eu até fico meio assim, porque quando eu olho para os setores, para um setor um pouco mais de desafios, né, que é o de lojas corporativas, eu estou com 11%. Mas todos os fundos de laje corporativa que eu tenho em carteira eu gosto bastante, né? Então não tem muito o que fazer, né? Então vamos lá. RSAT, eu aumentei posição de novo. Aqui o BBFO eu vendi principalmente por causa da MP. Com a MP eu até dei uma olhada no prejuízo acumulado deles, se era um prejuízo bem elevado, o que significa que quando é, se a MP passasse e mudasse para o regime de competência, em vez de regime caixa, que é o atual regime dos fundos de investimento imobiliário, ele é um dos FOFs que poderia sofrer bastante. E deixa eu só explicar um pouquinho o regime caixa e regime competência de maneira bem simples para vocês, tá? O regime caixa, ele, ele é o que transita pelo caixa do fundo. Então, se não transitar pelo caixa do fundo, não faz muita diferença, tá? Tanto prejuízo quanto lucro. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Bom, fundo de CRI, fundo de papel, eles ficam vendendo, né, e trocando os papéis exatamente para tirar a inflação acruada que tem nos papéis. Porque se ele não vende, né, e não pega esse valor no mercado, né, por mais que ele compre um outro parecido, ele não consegue repassar isso que está ali no valor do papel. FOPs também é a mesma coisa, tá? É que FOPs tem uma liquidez muito grande do que geralmente, né? Não vai ser maior, né? Do que CRI, tá? É, geralmente é maior. E os FOPs, eles têm um problema que as cotas que eles têm, eles são negociados em mercado e isso já é marcado ali. Se for em regime competência, ele entra a variação com tanto lucro quanto prejuízo quando ele cai. Então eu vou dar um exemplo um pouco melhor. Se tem um fundo de investimento imobiliário que tem 5% em um fundo muito ruim,
esse fundo que está muito ruim, ele tem um problema enorme e a cota dele que era R$ 100 cai para R$ 30, por exemplo, ok? Esse fundo vai continuar pagando. O fundo que tem esse fundo aqui, que é só 5%, essa posição diminuiu muito em relação ao que ele tinha, né? Então ficou uma posição ridiculamente pequena. E o valor que ele está pagando vai continuar entrando. Você às vezes vai sentir uma diminuição ali, porque se deu problema, provavelmente ali ele vai começar a pagar menos. Mas se ele não vender esse fundo, ele não tem um prejuízo. Caixa, né? Regime caixa. Isso significa que ele pode manter esse fundo lá indeterminadamente e os dividendos ele vai continuar distribuindo novamente. Num fundo competência, num regime competência, isso é um pouquinho complicado, porque assim que esse fundo deu problema e o valor da cota cai, aquele valor ele abaixa o seu VP, ok? E se ele não for compensado pelo dividendo que você está recebendo, você tem um prejuízo contábil e aí impede você distribuir o dividendo. Então, por exemplo, você tem uma cota R$ 100, você comprou vários fundos, tal, você tem essa cota sua R$ 100. Um FOF, claro, né? Se o mercado começa a cair, né? O mercado de fundo de investimento imobiliário, a cotação cai, o seu VP ele vai cair também. Então vamos dizer que ele cai 10%. Caiu 10%, você recebeu 1% em relação ao investido de dividendo. Contabilmente você está com prejuízo de 9%. Você não vai conseguir distribuir. Você tem que esperar mais um mês, prejuízo de 8, prejuízo de 7, prejuízo de 6, até você conseguir. É claro que a verdade é que se ele sobe, ele pode distribuir muito, né? E isso me chamou a atenção, porque eu sempre tive medo de algum ativo, né, financeiro, mas é imaturidade e é o que eu estou aprendendo nesses momentos, né? É de que, nesse momento, né? É de que o que importa é o valor que está lá dentro. Então, por mais que fosse modificar a contabilidade ali do FOF, eu não estava tão preocupado assim a ponto de vender um fundo, tá? Eu tenho uma posição relevante aqui em BBOFO, mas eu diminui um pouco a posição porque se a MP passa, eu tinha uma percepção de que a cotação poderia cair, que poderia abrir muita margem de segurança para comprar mais, entendeu? E é interessante porque ele poderia passar um bom tempo sem distribuir, mas para mim não faria a menor diferença porque eu consigo enxergar o valor que está ali. O valor ainda está ali dentro e em algum momento ele vai ser distribuído. E isso me fez repensar sobre empresas de valor. Tá? Quando eu comecei a investir, me chamou muito a atenção isso aqui. Em fevereiro de 2022, dona do Facebook Meta está prestes a ter a maior perda da sua história na bolsa. Ela não entregava dividendos e ela teve uma queda de 24%. E ele fala que a empresa anunciou uma queda pela primeira vez no número de usuários ativos diários em relação ao trimestre anterior. A previsão do faturamento para o primeiro trimestre ficou entre 27 bilhões e 29 bilhões. Analistas esperavam em média 30 milhões. Então, eles tiveram um resultado abaixo da expectativa e isso fez com que os papéis depreciassem muito. E eu fiquei pensando, cara, se ele não paga dividendo, como que eu faço para ter uma expectativa ancorada? Como que eu faço para ver o valor real daquilo lá? Então eu achei extremamente especulativo isso. Só que, por um investidor que consegue ver o valor que está ali, é muito, muito interessante, é muita oportunidade isso. Porque, de maneira natural, você pode esperar que empresas maduras, elas distribuam dividendo. Então, se você está investindo em alguma empresa que está em um momento de crescimento, de expansão, é muito natural ela às vezes não distribui ou distribui pouco dividendo, né? E nesse momento de crescimento, o valor ele ainda está lá. Ele não está sendo distribuído ao investidor, mas ele está lá. E com o tempo, a ideia é de que em algum momento ela se torne uma empresa madura e isso se converta de alguma forma para o investidor. Nos Estados Unidos é muito comum ter, às vezes, recompra de ações, né? Mas isso de alguma forma volta para o investidor. E isso foi uma virada de chave muito grande para mim e eu sinto que eu saí um pouquinho mais amadurecido nessa parte. Eu acho que os fundos de investimento imobiliário em algum momento vão passar para
o regime contábil, que é um regime mais politicamente correto, vamos dizer assim, ele é mais em linha com as práticas contábeis, né? Então, e eu acho que em algum momento eles vão migrar para o regime contábil mesmo, tá? Ah, então eu assim, eu confesso que eu amadureci bastante nesse momento. Tá? Só que eu diminuí, mas com essa ideia, né? Até vendi num preço bacana, vendi 62. Deixa eu ver de curiosidade qual o valor que ele tá hoje. 61, tá quase a mesma coisa, né? Data quando ele já passou, quase a mesma coisa. Então vamos lá. FHI eu comprei um pouco. Outro fundo que eu gosto bastante, não esse fundo de papel AFHI. Aqui só foi um ajuste contábil na planilha, tá? Porque o PLCR virou CVBI e para eu mudar os papéis na minha planilha consolidada, eu achei melhor fazer esse ajuste contábil aqui, tá? Mas é só para facilitar o meu entendimento aqui, tá? Por último, eu ainda comprei um pouquinho mais de Core, comprei um pouco mais de RIMB, comprei PATL e comprei FVPQ. Esse aqui eu aumentei um pouco a posição, porque eu esperava até que ele caísse mais, mas ele se manteve até bem no 65 e eu vejo como oportunidade, mas tem vários e vários desafios e para iniciante de jeito nenhum, eu acho que deve entrar num fundo desse, tá? Mas minha carteira é um pouquinho mais robusta e eu só tenho fundo de investimento imobiliário, então eu sinto que eu posso arriscar um pouquinho mais, né? Ok, consolidado. Essa é a minha carteira consolidada atual. Como eu disse, não tem muita novidade. Agora, cada vez mais a gente não consegue ver muitas alterações. Como eu falei, eu mudei o RINV aqui de arriscado para médio. E eu estou tentando seguir uma coisa que o Baroni fala, que eu achei interessante. Ele fala que uma média assim de 5% ativo, nunca o dobro, nunca tipo 10% para mais, e nunca menos que a metade, que é 2,5. Então eu achei bem interessante essa ideia, porque realmente se você colocar uma posição muito pequena, por mais que se valorize, você não tem um ganho de capital relevante. A novidade é o BRSR6, que é uma ação, é o do Banrisul. Eu já tive ele em carteira, então eu entendo já um pouco dele. E esse é um pouco difícil de eu explicar, mas, bom, eu consegui, eu agora, além do Desmistificando FIIs, né, que é do Rodrigo Medeiros, eu agora assinei o de ações deles, né, e lá tem a carteira recomendada deles e eles acompanham alguns papéis. E entre os papéis, né, é, eu achei o BRSR6 interessante para minha carteira, para o momento atual, e aí eu achei que valia a pena eu entrar. Achei realmente que o preço está muito, muito agradável. Eu acho que eu vendi um preço parecido a sei lá quantos anos atrás. Acompanhei pelo que o analista disse também, né? E eu achei, como eu falei, que fazia um pouco de sentido na minha carteira. Aos poucos eu vou aumentando e eu vou também fazendo essa transição de não focar somente nos dividendos, tá? Foi uma jornada muito boa, mas eu tô vendo que ao final de 2025 e entrando em 2026, vou começar a me expor um pouquinho em ações e talvez até mude a forma de eu trazer sobre os papéis. Né? Porque uma coisa é você trazer sobre fundo de investimento imobiliário, que é um pouco mais simples. Outra coisa é você trazer sobre ações. Né? Exige pelo menos uma atenção maior, pelo menos para mim que tem um perfil mais conservador quando se fala de ações. Né? Mas, mas é isso. Em relação ao setor, não tem muita novidade também. Eu modifiquei aqui os meus alvos, né? E eu acho que está num patamar bem interessante aqui. FOF 20%, tijolo 50%, Fiagro 5%, outros 5%, high yield 2%, middle risco 13%, high grade 10%. Eu acho que nessa composição está muito bem. Os que está verde é os que eu posso investir mais. Sempre eu deixo uma margem de 2%, ver se está certo. E está com a margem de 5%. Eu tenho que modificar, tenho que tirar 3% daqui. Fiagro 5%. Esse aqui eu acho que está ótimo. Tijolo tá bom. Middle risk tirar 3? Não vou tirar 3. 13 tá bom. High grade também não quer tirar. Dá para tirar. Dá para tirar talvez daqui. Vamos ver se a margem de 2 continua.
margem de vendas continua. Ok. Eu acho que vou começar a diminuir um pouquinho a minha exposição em FOPs. Na verdade, não vou diminuir, não. Eu vou aumentar a minha exposição nos outros e conforme eu for aumentando, aqui vai estabilizando, né? Ele vai passar para 17. Era que eu queria comprar BBFO, mas eu vou esperar um pouquinho mais, né? Eu acho que essa composição de carteira está muito boa. Vou manter assim e qualquer coisa, conforme eu for mudando, eu vou trazendo um pouquinho mais, tá? Esse aqui é por setor, tá? É, acho que não tem muita novidade, não. Acho que é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá? Se você gostou mais ainda, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários, que aí eu leio e depois respondo. E se você curtiu mais ainda e quer fazer um planejamento financeiro comigo, é só mandar um direct lá no meu Instagram, que está na descrição do meu canal. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, por exemplo, se você está aqui, você clica aqui no meu canal, e aí aqui tem aqui no Instagram. Você clica, manda um direct lá, a gente bate um papo. A primeira reunião é sempre de graça, né? Você não vai pagar nada. A gente vai conversar, vai ver se faz sentido para você. E se fizer, vai ser um prazer acompanhar você nessa jornada, tá bom? É isso, gente. Eu fico por aqui. Eita, eu fico por aqui. Um ótimo dia para vocês, tá? Tchau.